Porque você entra, sai da igreja, culto após culto, propósito atrás de propósito, libertação em libertação, mas parece que nada muda. Por quê? Porque você não consegue se perdoar ainda, você não consegue olhar para você e se ver digno do amor de Deus, do amor das pessoas, você não se ama, não se perdoa. Então, irmão, nesta noite é a noite da decisão, você vai mudar de seu conceito de vida. Então perceba bem a diferença de sentimento e de emoção. E Paulo estava falando dessas duas coisas. O sentimento de Paulo era que a igreja tinha que mudar esse conceito, tinha que mudar esse pensamento, porque eles não poderiam viver da mesma forma que eles eram anteriormente de aceitar a Cristo. Eles não poderiam deixar que as coisas lá do velho homem e da velha mulher vivessem ainda rodeando sobre eles, para que isso pudesse atrapalhar o relacionamento que eles tinham com Deus. E isso hoje não é diferente, querido. Hoje nós cristãos vivendo dessa mesma forma, e nós precisamos ter o quê? Uma cautela, ter cuidado. Nós precisamos de ouvir a voz do Senhor e atentar para esta voz de Deus, a voz do Espírito Santo, as pessoas que Deus levanta neste ministério para falar conosco, para nos instruir, para podermos andar conforme a palavra de Deus, para que nós não venhamos deixar ou permitir que o diabo tenha um alcance tão grande em nossas vidas, um domínio tão grande em nossas vidas, através do pecado, dos desejos carnais. Então a pessoa às vezes ela tem Cristo no coração, mas ela cede para o pecado, cede para o diabo, e o diabo tem esse domínio. Eu consegui vencer os desejos carnais, eu não estou cedendo mais para o diabo nesse sentido. Mas e os pensamentos passados, pregressos, que muitas das vezes te acompanham, ou que você fazia tais coisas que trazia prazer para a sua carne, e aquilo fica uma guerra muito grande dentro de você. E Paulo estava dizendo: eu estou prosseguindo para o alvo, eu estou deixando as coisas velhas para trás, porque isso me traz o quê? Lembranças. Isso pode atrapalhar o meu relacionamento com Deus, isso pode atrapalhar a minha salvação. E aí eu te pergunto, irmão, como tratar de uma pessoa assim? Você olha para ela e ela diz: está tudo bem, mas dentro dela está tudo esmiuçado, destruído, e ela não consegue abrir o seu coração para obter a cura necessária que vem da parte do Senhor. Por isso que nós temos, como a Bíblia diz, confessar os nossos pecados por intermédio do Espírito Santo, de orações, de acompanhamento. É isso que a igreja precisa. A igreja precisa de homens e de mulheres de Deus que já estão restaurados nesse sentido, sim, mas também você precisa de procurá-los. Você precisa de abrir o seu coração e colocar a sua vida diante do Senhor, nessa caminhada, nessa luta. Como o apóstolo Paulo estava dizendo: eu me vejo como se estivesse no estádio correndo para buscar o prêmio da salvação. Eu preciso de desvencilhar de tudo que é ruim e buscar as coisas que são de Cristo para mim, que estão adiante. Porque está adiante, porque as coisas do Senhor estão à nossa frente e nós estamos buscando. É isso que o Senhor está perto e nós precisamos de buscar, porque a Bíblia fala: buscar-me-eis e me acharei quando vós me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Então hoje as pessoas precisam esquecer-se das coisas, dos sentimentos que carregam ao longo da vida, obtido pelas lutas, dificuldades, afrontas. Nós precisamos de tomar uma atitude hoje, nesta noite, muito certa, muito sincera diante de Deus. Se nós queremos mudança, nós precisamos de passar o próximo nível. O que é passar o próximo nível? É esquecer o nível que nós estamos hoje, falar: Deus, eu quero um novo nível na minha vida espiritual. Paulo disse isso: eu quero as coisas que estão adiante de mim, que estão na minha frente, eu quero subir um degrau na minha vida espiritual. Tem gente que está acostumada a viver da forma que está. Enquanto eu não me amar, enquanto eu não querer o melhor para mim, eu não vou ter condição de executar o que Deus fala na palavra. Não tem como, irmão. Aí eu te pergunto: se você não ama você, como que você vai amar uma outra pessoa? Se você não quer o melhor para você, o bem de Deus para a sua vida, e infelizmente você, ao invés de te abençoar, você vai denegrir a sua imagem para você mesmo, dizendo, às vezes, numa ação involuntária ou voluntária, num momento de fraqueza, que nós temos que tomar cuidado com esses momentos de fraqueza, que pode liberar palavras fortíssimas de maldição contra a nossa vida. Então, se nós precisamos de nos amar, se nós temos que amar nós mesmos, nós também precisamos de nos perdoar nós mesmos. Parece estranho perdoar nós mesmos. Lá atrás, quando você fez coisas de errado,
Você pediu perdão para Deus, sim. Deus te perdoou, mas tem vezes que você não se perdoou. Tem coisas que você cometeu lá atrás de pecado, de erro que você fez, falou. É coisa que talvez só você e Deus sabe e você ainda não se perdoou porque você fez aquilo de errado. Já parou para pensar? Então eu fiz uma associação orando ao Senhor. Falar, Senhor, eu preciso de amar a mim mesmo para mim fazer a tua obra e para mim prosseguir e para crescer. E se eu tenho que amar a mim mesmo, para depois eu poder amar o meu próximo, eu preciso de me perdoar. Se eu fiz alguma coisa lá atrás que eu ainda tenho, ou o diabo tem me acusado, se o diabo te acusa e você não concorda, irmão, acabou. Está livre seu pensamento. Seu sentimento é um sentimento de Deus. Mas se você pesa e se você carrega isso como se fosse um lixo nas suas costas, então você tem que aprender agora a dizer, Senhor, eu peço perdão para o Senhor dos meus pecados, dos meus erros. E agora eu tenho que me perdoar. Eu não quero mais lembrar daquilo. Talvez vai existir aquela lembrança, mas isso já não me atinge mais. Então, irmãos, se você tem que amar você mesmo, primeiro, depois amar o seu próximo, você também tem que aprender a perdoar você mesmo, para depois você perdoar outra pessoa. Você não pode deixar nada, nenhuma pontazinha solta na sua vida espiritual para o diabo ficar te acusando. É isso que Paulo estava falando. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, apesar de que estava já alcançada a salvação na vida dele. Mas uma coisa eu faço, que é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, me perdoei. Se eu persegui crente, Senhor, se eu me perdoou, também já me perdoei. Não adianta o diabo lançar isso na minha mente, que isso não tem mais poder. Não tem mais poder. Não tem, irmão. Você tem que olhar dessa forma, nesse contexto, dessa visão. Você tem que ter uma visão agora diferenciada, se você quer ter uma maturidade espiritual. Você não pode mais viver na mesmice, porque você entra, sai da igreja, culto após culto, propósito atrás de propósito, libertação em libertação, mas parece que nada muda. Por quê? Porque você não consegue se perdoar ainda, você não consegue olhar para você e se ver digno do amor de Deus, do amor das pessoas. Você não se ama, não se perdoa. Então, irmão, nesta noite é a noite da decisão. Você vai mudar de seu conceito de vida, e a Bíblia fala que não há pecado